Entre ser próximo dos seus professores e mesmo assim ter segurança para lidar com eles nos desafios do dia a dia, vem comigo porque essa live é para você. Esse é mais um Estourando a Bolha na Coordenação. Eu sou a Carol e vou te ajudar toda segunda-feira a lidar com seus professores com mais segurança. Vem comigo, hoje a gente vai falar 4 atitudes que vocês precisam ter para se aproximar dos professores. Tá escutando bem, gente? Tudo ok por aí? Vamos lá, muito bem. Boa noite! Vamos lá, então, começando a nossa live sobre 4 atitudes que você precisa ter para ser próximo dos seus professores. E aí a gente já começa com aquele belo elefante branco e aquela bela polêmica. Então presta atenção no que eu vou falar para vocês, coordenadoras. Será que a coordenação pode ser próxima dos professores sem ser amiga? Sim, porque existe uma diferença entre essas duas questões. Quem aqui considera ser próximo dos professores e considera diferente de ser amigo? Aqui na Midas a gente realmente acredita que dá para ser próximo dos professores sem ser amigo dos professores. Porque qual que é a diferença entre essas duas questões? Quando você é próxima dos seus professores, você sabe lidar com as dificuldades, com as possibilidades de ação dentro dos seus professores, mas dentro de uma questão profissional. Faz sentido para vocês o que eu tô falando? Quando você pensa nisso, fica muito mais claro. Coloca aqui pra mim. Ah, muito bem, Camila. Ah, eu gosto assim, carinho, gente. Me chama de amor, a Leonina Biscoiteira, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Então, eu quero que vocês entendam que ser próximo do seu professor não quer dizer que você tem que ser amigo, né, do seu professor. Existe uma diferença entre ter um relacionamento saudável e ser muito próximo a ponto de você não conseguir nem pontuá-lo, né? Isso é muito importante. Mas, quando eu falo de você ser próximo, então, eu tô falando de você conhecer o seu professor, mas você ter um limite profissional. Então, você sabe até onde você vai chegar com aquele professor. Não precisa ficar pisando em ovos e fazendo isso. Isso é uma coisa que a coordenação tem muito receio e é um tabu. Nossa, é amigo ou não é amigo? Tem que ser amigo ou não? Você não precisa necessariamente ser amigo. Eu vou te falar as 4 atitudes que você precisa ter, mas eu quero que alinhar antes isso, que você não precisa ser amigo. Sabe por quê? Amigo, ele acaba deixando passar muitas coisas. Se eu sou amiga da Meire, eu sei que eu posso contar com ela pra tudo, certo? Então, a Meire, que é a minha coordenadora, mas ela é minha amiga. Ela vai deixar eu não entregar o planejamento. Ah, e se eu não demorar um pouquinho mais, será que ela vai deixar passar? Então, você aprende que esse limite, ele precisa existir. E que, pra isso, você vai ter que se diferenciar de ser próxima e ser amiga. E aí aqui eu coloquei uma coisa muito importante, né? Quando você tem um relacionamento próximo com o seu professor, você consegue intervir em situações muito pontuais. Coisa que, como amigo, você não conseguiria, porque fica aquela questão, a névoa, né? Será que eu devo? Mas é que eu sou amiga? Não sei. E a coordenação, ela precisa entender isso, precisa entender que sim, é uma polêmica dentro da coordenação. E eu sei que existem coordenadoras que são muito próximas, e eu e a Marcélia éramos também muito próximas a nossa equipe, e temos alunas que a gente sempre fala, seja próximo do seu professor, mas não necessariamente você precisa ser amigo. E é isso que eu vou te mostrar 4 atitudes para você se aproximar dos seus professores, mas não precisa ser amigo deles. Qual que são essas atitudes? Eu vou falar quais são as atitudes e eu vou explicar cada uma delas para que fique claro para vocês. Colocar limites. Então é muito importante que você, enquanto coordenadora, coloque limites para sua equipe. Isso vai te ajudar a se aproximar dos seus professores. Acredita ou não, vai sim, vai te ajudar a se aproximar dos seus professores, tá, coordenadora? Outra coisa, acompanhamento semanal. Isso faz muita diferença na sua vida enquanto coordenadora, porque isso que vai garantir essa proximidade. Se disponibilizar para ajudar faz parte do seu trabalho? Claro que faz, mas também faz parte você entender como fazer isso, tá? Tá ficando claro? Mas é diferente. Você ter uma estima muito grande como ser humano é diferente de você ser muito amiga do seu professor. Eu tenho uma estima gigante pela Marcélia, mas quando eu tenho que pontuar alguma coisa pra Marcélia sobre um erro, alguma coisa da empresa, não tem problema nenhum. Entende a diferença? Ter uma estima é diferente. A 4ª atitude que eu vou falar com vocês é escutar genuinamente. E eu sei que isso é muito complexo e eu sei que às vezes é mais difícil do que parece. Eu, como psicóloga, sei que às vezes é complexo. Então, eu vou mostrar pra vocês como fazer isso, tá? E aí,
Por que que então é importante eu ser próxima dos meus professores? O que que dentro da coordenação eu tenho que entender que ser próximo faz diferença no meu trabalho? Quando você é próxima do seu professor, dentro da coordenação, você vai ter que colocar bem certinho que assim, como é que eu vou dizer isso de forma muito simples para vocês entenderem? Quando você tem segurança para lidar com seus professores, é quando você entende que você é próximo, mas que você vai ter o contato para colocar nas situações diárias e estar próximo entendo que você está passando, professor, mas não posso passar a mão na sua cabeça. E você vai conseguir entender quais são as reais dificuldades que seu professor está passando. O seu professor, quando você está próxima dele, você conhece quais são as dificuldades. Então, você conhece cada pedacinho de cada professor seu. Cada questão, por que não entregou o planejamento? Ou então, será que não entregou por causa daquilo que aconteceu tal dia? Ela ficou chateada ou ela atrasou? Você acaba conhecendo, isso antecipa. E isso te dá a grande segurança. Entende que lidar com seus professores e ser próximo é muito próximo mesmo, né? Mas ter isso na mente fica muito claro. Uma outra coisa que faz com que isso se torne tão importante quando você é próximo dos seus professores, você consegue ter carta aberta para que você consiga implantar novas ideias, novas possibilidades, sem muita resistência. Porque você já preparou o terreno antes. Eles sabem que eles podem contar com você e que você é próximo, mas que se tiver que implantar uma ideia, você vai ajudá-los. Isso diminui a resistência. E é por isso que vocês têm que ser próximas dos professores de vocês. A coordenação, ela precisa entender isso para que isso fique muito mais fácil diariamente. A ideia aqui é trazer estratégias que facilitem para vocês. Então, quando eu falo para vocês serem próximos, não é para ajudar o professor de vocês, também, mas é para ajudar o seu trabalho enquanto coordenadora. Carol, mas e se eu acabar confundindo? E se a coordenação, por muitas vezes, acaba confundindo a ser próxima à amizade? A grande questão, gente, é que quando você entende o seu posicionamento enquanto coordenadora, fica muito mais fácil não confundir as duas coisas, entre ser próximo e ser amigo. Quando eu entendo a minha posição como coordenadora, eu entendo que eu não tô lá para agradar ninguém. E que amigos normalmente fazem coisas para agradar. Coordenadores não, porque você está numa posição de trabalho. Tá ficando claro? Vocês conseguem entender a diferença? Eu tô olhando aqui para seguir bem bonitinho para não perder nenhum ponto, tá, gente? Quando você entende, enquanto coordenadora, a colocar limites, vai fazer o contrário do que você acha que vai. Em vez de você falar assim, não vai fazer nada, eles não vão me aceitar porque eu tô colocando limites, é o contrário. Quando a gente coloca limites na coordenação, é que os professores passam a nos respeitar. Porque a primeira pessoa que tem que se respeitar e respeitar a sua posição é você mesma, coordenadora. E quando o professor percebe que você se respeita a sua posição, independente de quem você é, pra fora da escola, isso faz muita diferença no seu trabalho. O professor passa a te respeitar como profissional. E é isso que você tem que buscar dentro da coordenação. Que o professor te respeite enquanto profissional. Não a Viane como pessoa, não a Andréia como pessoa, mas como coordenadora, como profissional. E aí eu sei que você sempre, né, tem sempre aquela questão, Carol, mas pelo amor de Deus, eu moro numa cidade de 5 mil habitantes. Eu moro numa cidade de 20 mil, de 100 mil habitantes. A cidade é muito pequena, é tudo muita questão política. Como que eu, que conheço as pessoas desde que eu sou criança, vou dividir isso? Aí, para quem tem essa dificuldade e trabalha em cidades muito pequenas e atua com pessoas muito próximas ao seu contato social real, porque eu tô falando de São Paulo, gente, é óbvio, eu trabalhava numa escola que as meninas, eu morava a 1h30 de distância, não era meu nicho próximo. E eu sei que às vezes acontece da coordenação ter essa dificuldade porque moram em cidades muito pequenas, moram em cidades pautadas em viés político, em cidades que todo mundo se conhece, você vai na casa das suas professoras porque elas são suas amigas de infância, acontece. Só que aí você vai ter que ter o esforço mental, é literalmente o esforço mental, de tentar todos os dias se posicionar de forma diferente. Como que eu sei que dá pra fazer isso? A gente tem alunas do método que são trabalham em cidades pequenas,
E que, por exemplo, a Ana Carolina Pampolha, que inclusive tem uma live dela falando aqui, contando a história dela dentro do método e como ela conseguiu dividir isso, né? Vou até deixar aqui embaixo para quem tá assistindo no YouTube a live da Ana Carolina. Mas a Carol, o que acontecia? A Carol, ela trabalhava meio período numa escola e no outro ela era coordenadora. Então, ela era professora em uma e coordenadora na outra. O que acontecia muitas vezes? As professoras da Carol queriam que ela fosse muito amiga, porque na outra escola ela era professora, mas nessa ela era coordenadora delas. E aí, a gente foi conversando, eu e a Carol fomos conversando, e a Carol entendeu que o que fazia diferença era o posicionamento dela. Então, enquanto coordenadora, ela tinha um posicionamento diferente do que ela tinha como professora. Não eram Caróis diferentes, mas eram que posições diferentes. E ela foi delimitando através das atitudes que eu vou falar com vocês. Ela conseguiu que as professoras entendessem que ela ia ajudá-las, que ela ia se colocar à disposição, mas não como a mesma Carol que estava na outra escola. Porque não era a mesma Carol, era a coordenadora. Então ela precisava se pautar nisso o tempo inteiro. E quando você entende, como eu disse, quando você entende, coloca seus limites dentro da coordenação, fica muito mais fácil. Os professores seguem, eles entendem, gente. É muito mais fácil do que vocês imaginam. E aí, eu coloquei aqui um exemplo e eu acho muito válido falar ele para que a gente consiga realmente pensar sobre isso. Teve uma situação na escola que, o que aconteceu? Eu, enquanto coordenadora, precisei que as professoras fizessem, por diversas vezes eu precisava que as professoras pegassem a minha ideia para si. Então, eu tinha uma ideia para ajudar o aluno e eu precisava que as professoras, né, me ajudassem. O que acontecia normalmente? Como eu era próxima das professoras e escutava as dificuldades delas e ajudava, eu também tinha essa relação delas me escutarem quando eu ia falar com elas. Porque era uma via de mão dupla. Se eu escutava elas, também poderiam me escutar. E é isso que faz a diferença dentro da coordenação. Quando você entende que esse relacionamento é uma via de mão dupla e que se eu escuto genuinamente, eu coloco meus limites, eu ajudo meu professor, me coloco disponível, ele também vai fazer o mesmo. É uma relação que você tem que construir com as 4 atitudes que eu vou te falar direitinho como você vai fazer, mas fica mais fácil fazer isso diariamente se você tem essas atitudes, tá? Carol, mas assim, eu sempre falo, mas eu tenho que estar disponível, eu tenho que ajudar meus professores. É uma das atitudes. Mas e se eu ficar fazendo isso e perder todo o meu tempo de trabalho? Mas, Carol, se eu ficar por conta dos meus professores, eu não vou ficar perdendo meu tempo de trabalho? E são coisas diferentes. Quando você se colocar disponível, não é estar disponível o tempo inteiro para resolver os problemas dos professores. É ter momentos adequados para fazer isso. Tem momentos dentro da coordenação que não tem como a gente se colocar disponível. Existem certas horas do dia que não dá, mas você tem que ter momentos adequados para escutar os seus professores. E não é o tempo inteiro, são momentos escolhidos dentro da sua agenda especificamente para você, o que é adequado para você, tá? Carol, eu sei que você tá falando isso, eu entendo, tá tudo bem, mas eu não tenho tempo pra isso, de verdade. Eu não tenho tempo pra ficar me aproximando, eu tenho muita coisa pra fazer. Você tá me falando que eu vou ter que ficar dando conta de ajudar o professor, dando conta de me colocar pra conversar com os professores? Mas que horas que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo. E eu vou ser muito sincera. A coordenadora que não entende que o trabalho dela é estar próximo dos professores, já perdeu o cargo da coordenação. Desculpa. Vocês entendem o que eu tô falando? Faz sentido isso que eu tô falando, gente? Dessa questão de não ter um papel? Quem tá aqui, coloca pra mim se faz sentido. Eu quero ver se você tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês. Por que eu tô falando isso pra vocês? Qual que é o papel primordial da coordenação? É dar suporte ao professor. Se você não consegue minimamente tirar um tempo da sua agenda para escutar, para acolher, para estar próximo do seu professor, como que você vai fazer isso? Como que você vai implantar uma ideia nova? Vai ficar muito mais complexo de você ser aceita pelo grupo, de você conseguir o respeito, de você conseguir que eles sigam as suas orientações, que você consiga que eles complementem as ideias que você está fazendo. E aí você vai contra tudo que é o seu papel. Então, estar próxima é criar tempo, sim, para fazer isso. Você precisa criar tempo para estar próxima dos seus professores.
É isso que vai te dar a segurança para lidar com eles. É nesse ponto que vai fazer diferença na sua coordenação. É nesse ponto que você conquista os seus professores para que eles te apoiem nos momentos adequados. É assim que você conquista a coordenação, a segurança e lida com seus professores. Mas para isso você precisa estar disponível. Eu disse, é uma via de mão dupla. E não dá para lutar essa batalha sozinha. Para você, a mesma coisa. Por que vocês confiam tanto em mim e na Marcélia? Porque a gente ajuda vocês. Porque a gente tá aqui toda segunda-feira, toda terça-feira, para ajudar nas dificuldades de vocês. Porque a gente sabe o que vocês estão passando. É a mesma coisa, gente. Enquanto coordenadora, você tem que ter um horário pré-definido para ajudar os seus professores. Isso é muito importante. Né? A Ju que tá aqui, a aluna, a líder ouro, fala, precisamos estar em parceria. Tá bom, Carol, mas como então que eu posso fazer para que os meus professores sejam próximos, mas sem que eu fique na amizade e eu consiga lidar com eles nas coisas desafiadoras do dia a dia? São 4 atitudes muito simples, mas que vão mudar a sua forma de fazer coordenação aí no diariamente. A primeira coisa que você tem que pensar quando você quiser fazer isso é colocar limites. E aí, eu acho que vale a gente muito pensar nisso. Deixa eu tomar minha água, porque eu acho válido eu contextualizar vocês nesse ponto. Deixa eu até me ajeitar pra ficar mais confortável. Pra quem não sabe, eu tô com uma dor gigantesca aqui assim, e aí eu tô tentando me ajeitar pra não doer tanto. Mas o que é isso? O primeiro passo, então, é você colocar limites. O que é colocar limites? Não é colocar e falar não para tudo que o professor quiser implantar ou pensar dentro da escola. Não é isso. Colocar limites para ser próximo do seu professor é colocar limites de horários em que você vai interagir com seus professores. Quem está disponível o tempo todo não está disponível hora nenhuma. Tô falando sério. Porque se você não tem horários adequados para fazer e conversar com seus professores, eu vou ser muito sincera, gente, você tá fazendo errado. E se você tá o tempo inteiro disponível pro seu professor, você também tá fazendo errado. Por quê? Quando eu tô disponível o tempo todo, eu não escuto o meu professor. Eu aceito qualquer coisa. Porque eu tô atendendo o professor, a secretária, o pai, vendo aluno que caiu, respondendo o WhatsApp de direção. E aí você não foca. E aí você não tá colocando limite, porque você não tá conseguindo fazer seu papel. Você não tá escutando. Ser próximo do seu professor não é conhecer as dificuldades e possibilidades dele. Como que eu vou fazer isso se eu não tô nem conseguindo enxergar o que tá na minha frente? Eu não consigo olhar enquanto coordenadora de forma genuína para o meu professor se eu tô a todo momento atendendo a todo mundo. Por isso que você precisa entender que você tem que fazer dentro da coordenação, delimitar horários adequados. O que são esses horários adequados? Então, por exemplo, eu tenho reuniões semanais para conversar. Reunião semanal, Carol, a reunião semanal para escutar meu professor, para alinhar as coisas com ele, é quanto tempo? Gente, pode ser reunião de 1h30, se você tem esse horário, como pode ser uma reunião de 20 minutos. Não faz diferença o tempo da reunião. Claro que se for uma reunião menor, você precisa pensar mais no foco do que você vai falar. Mas não é o tempo. É a forma e a qualidade de estar presente naquela reunião. E por isso que colocar limites é tão importante. Eu já falei essa história, mas eu vou falar de novo, porque eu acho ela muito importante. Eu tinha um aluninho que ele era extremamente desafiador. Extremamente, ele era terrível. E uma vez a mãe dele foi conversar comigo. E aí a mãe dele conversando comigo, e a gente tava falando, ela falou, cara, ele tá muito desafiador, acabei de ter uma bebê, então eu não tô conseguindo dar atenção pra ele, não tenho tempo com ele. Eu falei, não é o tempo, a quantidade do tempo que você passa com ele, mãe, é a qualidade do tempo. Porque se fosse por isso, eu não estaria aqui, ele não saberia nem meu nome, porque eu passo menos de 2 horas semanais com essas crianças. Então, eu tive que mostrar pra ela que não era a quantidade de tempo. E o que aconteceu? Na hora que a gente saiu da reunião, ela tava na hora da saída dele. Então a gente saiu e ela foi buscar ele na porta. Ele, em vez de abraçar a mãe dele, ele me abraçou. E ele falou assim, mãe, você conheceu a tia Carol. Nossa, eu amo a tia Carol. Gente, eu tava com aquela criança 2 horas por semana. A mãe dele, eu olhei pra mãe dele e falei assim, você entende que não é a quantidade de tempo que você passa? É a qualidade do tempo.
Então, enquanto coordenadora, não se preocupe em quantidade de tempo que você vai ter na reunião semanal ou para interagir com seu professor. É a qualidade do tempo que você coloca nessa reunião. Por isso que colocar limite é importante. Até uma limitação de quanto tempo você consegue se colocar genuinamente para estar com seu professor. Oi, Fogos, tudo bom? Tá assim. Então, é importante que você tenha um horário. Então, é uma reunião semanal, é uma ronda, talvez não tenha como, tem escolas que não tem. Eu já vou falar sobre essa questão, sobre não ter esse tempo adequado de HTPC, de horário semanal. Tanto que a segunda parte que vocês têm que entender, a segunda atitude é acompanhar semanalmente. Esse acompanhar semanalmente é ter uma hora? Eu falei que não. Então, tá caindo as fichinhas, gente? Deixa eu ver o que a Ju colocou assim, ó. Falou tudo, Carol. Fazer a escuta ativa com empatia, porém deixar um horário na agenda, HTPI, o que vale a qualidade de dar a cada um com sua necessidade. Exatamente. Então, não fiquem presos à quantidade de tempo. Acompanhar semanalmente, não necessariamente, às vezes vai acontecer de você ter um horário específico para atender aquele professor, com 1 hora para atender, ou vai acontecer que você tem 70 professores. Como é que você vai atender 1 hora e 70 professores? Não tem como. Mas você consegue fazer uma ronda. A Júlia Piccolo, que inclusive tem lives da Júlia comentando isso, ela faz uma ronda todos os dias. Então, o que a Júlia faz? Ela, todo dia, ela passa em cada sala, num horário assim, por exemplo, às 11 horas da manhã, ela passa em todas as salas. Desculpa, gente. Todo dia a Júlia passa em 2 horários, que isso é legal, ter 2 horários, manhã e tarde, pra você fazer isso. Nessa hora, você vai passar 5 minutos com cada professor. Tá tudo bem, Pro? Aconteceu alguma coisa? Tem algum recado? Olha, tem isso. Não é o tempo, a quantidade, mas é estar lá. É o professor se sentir acolhido, o professor sentir que você está lá para escutá-lo. Eu trabalhava numa escola com 70 professores, eu ia 2 vezes na semana, gente. Os professores sabiam que quando eu estava com eles, eu estava com eles. O meu acompanhamento semanal com eles era sagrado, fosse eles de 5 minutos, fosse eles de 1 hora. Passava em todas as unidades, rodando bonitinho, para saber a dificuldade de cada um. E ia colocando na prioridade quem tinha que estar na prioridade. Mas eu sim me colocava à disposição para estar com o meu professor. E é isso que vai te aproximando. E é isso que vai mostrar para o seu professor que você quer estar ali. E aí, quando você vai propor uma ideia, gera uma sensação de gratidão. Poxa, a Carol sempre está aqui para ajudar a gente. Vamos pelo menos tentar cumprir a ideia que ela está querendo. Se não funcionar, eu sei que ela vai aceitar e a gente vai ver outra possibilidade. Mas eu posso tentar, porque ela tá sempre aqui para me escutar. É isso que vocês têm que buscar quando vocês buscam estar próximos dos professores de vocês. Não é ser amigo, que todo mundo te ame. Não busque agradar, busque ter o acompanhamento e o olhar para o seu professor para que ele entenda que você está fazendo sua parte. É o mínimo, gente. Fazer a sua parte é o mínimo que você tem que fazer na coordenação. Desculpa, mas é a verdade. Fazer a sua parte é o mínimo que você tem que fazer na coordenação. E fazer a sua parte inclui acompanhar o professor, dar suporte, ajudá-lo, entender as dificuldades, viabilizar processos. Se você não entendeu isso até agora na coordenação, você está trabalhando errado. E eu sei que muitas das vezes vocês estão buscando uma aprovação na coordenação. Eu quero que todos os professores gostem de mim. Gente, ninguém vai agradar todo mundo. Mas se você fazer com que as pessoas te respeitem, fazer com que elas entendam que o seu trabalho é acompanhá-las e que você está cumprindo o seu papel, pronto, tá feito. É assim que a gente trabalha na coordenação. É essa segurança para lidar com o professor que você tem que ter. Ter segurança para lidar com o seu professor e ser próximo a ele não é querer agradar todo mundo. É saber qual é o seu papel e saber cumprir o seu papel. Mesmo que por 5 minutos semanais, tá? Uma outra coisa que aí entra nisso, exatamente, estar disponível para ajudar o seu professor. Essa atitude é que mostra a verdadeira face da coordenação. Sabe por que eu tô falando isso? Muitas das vezes as coordenadoras esquecem que o papel delas é viabilizar e ficam presas na parte burocrática, na parte que é mais fácil, às vezes é fazer um planejamento, montar um projeto, só acompanhar o projeto. Só que não, o seu papel é realmente estar disponível para ajudar. Não é disponível o tempo todo, mas é estar disponível. Quando você entende isso, é onde a chave vira. É onde você vai conseguir ter a segurança
de fato, porque você sabe o caminho a se seguir. Você tem um norte. O meu norte é ajudar meus professores. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa assim, nossa, eu vou ajudar ele a montar um projeto que ele quer. Não é o tamanho da ajuda. Não é o tamanho, nossa, eu vou ajudar ele a fazer muita coisa. Não, é ajudar nas pequenas coisas diárias. Faltou uma folha de uma atividade, a secretaria errou. Verifica com a secretaria por que aconteceu isso. Viabiliza para que não ocorra de novo. Um aluno está com material faltando. Vou ligar para o pai agora e a gente vai resolver. Pode deixar. Um aluno que está com disciplina. Você se coloca disponível para pensar junto. Não é resolver o problema sozinho. É pensar junto nas possibilidades que ele tem. Então, eu vou dar um exemplo real. Tinha uma professora que ela tinha uns alunos, ela pegou uma turma muito desafiadora. E aí o que acontecia? Eu sempre estava na sala para ajudar ela nessas questões dos alunos, mas eu falei, vamos mudar ela de lugar? Cá, já tentei. Falei, tá, então tá bom. Então vamos fazer isso. Já tentei também. Falei, putz. Falei, pera. Aí ela falou assim, eu já tentei de tudo. Eu falei, então pera. Entendi. Não tô conseguindo agora colocar na minha cabeça o que a gente mais pode fazer além dessas atividades, mas até o final do dia te dou uma resposta. Vou pensar nisso o dia inteiro até a gente achar uma solução. No final do dia eu fui lá nela e pensei, vamos fazer isso? Nossa, Kai, isso eu ainda não tentei, podia tentar. E foi o que funcionou. Então, não é... Às vezes, você não vai tirar um coelho da cartola, maravilhoso, sabe? Assim, nossa, é isso, vou mudar o mundo. Não, mas é uma pequena coisa, tipo, mudar o menino de lugar, tirar ele da janela. Você já pensou em tirar ele da janela e colocar próximo de você? Carol, olha, eu juro, eu já tentei isso, mas ele me enlouquece. Não, então tá, então próximo não dá. Mas se a gente colocasse ele aqui? Aí a gente muda o João, porque o João atrapalha ele. Nossa, eu não tinha pensado nisso. A gente podia colocar o Carlos lá perto, porque o Carlos ajuda ele na dificuldade. Show! Você fez sua parte. É uma coisa milagrosa, maravilhosa? Não, é uma coisa simples. Que vai fazer diferença pro seu professor. E que ele vai se sentir próximo, porque você entendeu a dificuldade dele. Você se colocou disponível para ajudar. Então... o que a Ju falou, mas há um pouquinho de tempo atrás, é isso. É buscar construir uma relação de parceria e ajuda. Se você ajuda o seu professor, ele vai ter gratidão e vai querer te ajudar de volta. Quer dizer que você nunca mais vai enfrentar resistência na vida quando você for propor alguma coisa? Não, né, gente? Mas quer dizer que vai ser muito mais fácil, porque quando você tem uma relação de parceria, a pessoa entende que ela também faz parte daquele processo e que ela também será escutada e que se ela tiver dificuldade, mesmo que mínima, você estará lá como coordenadora para ajudá-la. Tá fazendo sentido? Antes, e eu acho que eu vou entrar no quarto ponto, porque ele é um dos mais desafiadores, né? Que é a questão da escuta genuína. E eu sempre falo isso, mas enquanto psicóloga, a gente sempre treina essa escuta genuína. E eu acho válido sempre compartilhar isso com vocês, porque é uma coisa que te aproxima muito das pessoas. Ter a disponibilidade de escutar o seu professor é o que faz diferença entre uma coordenadora segura e uma coordenadora insegura. Como isso que vai fazer diferença? Porque é lá que você vai aprender a como lidar verdadeiramente com o seu professor. É quando você escuta o seu professor que você vai saber o que ele está passando e saber que às vezes não é simplesmente mudar a vida do seu professor, mas é ser escutado. Deixa eu até, enquanto isso, Virgínia, a gente tem uma live só sobre isso, tá? Então, como a gente faz isso? Vou colocar ela aqui no YouTube, eu vou colocar ela aqui, mas a gente tem live só sobre isso. Mas esses passos são antecessores a isso, para que isso te ajude. Quando a gente fala dentro da coordenação de escutar genuinamente o professor, é uma das coisas mais desafiadoras, porque a gente não é ensinado a fazer isso. Não é. Nós não somos ensinados a escutar o outro. Seres humanos são egoístas. Você não é diferente, coordenadora. Mas esse é um exercício diário que você tem que fazer isso. E você precisa, para isso, precisa querer escutar o outro. Ai, lá vem a fulana, lá vem a Carol. Ai, já sei que eu vou ter que escutar. Não! Professora, explica o que tá acontecendo, porque eu tô vendo que você tá mais resistente a essa proposta e eu queria saber o que tá acontecendo. Se você não se colocar à disposição, ela não vai falar. E você tem que fazer esse exercício diariamente. Então, só que para isso, gente, é uma coisa que vocês têm que entender.
Escutar genuinamente dentro da coordenação não é escutar a qualquer momento, é ter um momento adequado de escuta. Então não é a qualquer hora, não é a qualquer momento, é você de fato se colocar à disposição. E para isso você tem que estar pronto, preparado. Não é no momento, por exemplo, na hora do recreio, que a professora tá olhando pro menino lá do outro lado, tá vendo se o menino tá comendo, porque a mãe do menino pediu para comer a maçã, porque ela mandou a maçã. Não, gente. Existem momentos adequados para escutar as pessoas genuinamente. Você tem que estar pronta para escutar e a pessoa tem que estar pronta para falar. Então não é em qualquer momento, não é na hora da saída, não é na hora do intervalo. Às vezes é você parar e falar assim, você fez a ronda. Eu falei da ronda. Você fez a ronda e percebeu, não vou conseguir te escutar genuinamente do jeito que eu queria. Vou marcar pra você passar lá no horário da hora que você for sair, 5 minutinhos antes de você sair, bater seu ponto. Taca, passo lá. Fica mais genuíno. Não é de qualquer maneira. A pessoa entende que você se preparou pra escutá-la. E isso na coordenação faz muita diferença. É isso que vai garantir essa parceria, esse contato mais genuíno com o seu professor. Tinha um caso meu na faculdade, foi um dos primeiros casos que eu atendi na faculdade como psicóloga. O que acontecia? Eu atendi essa minha paciente sexta-feira, 5 horas da tarde. Eu já tava assim, a capa do Batman. De verdade, eu tava exausta. E eu não conseguia me colocar à disposição dela pra, de fato, escutá-la como ela deveria ser escutada. E eu fui na minha supervisora e falei, olha, eu tô sentindo que tá muito difícil esse horário, tá muito ruim. Posso ver com ela se eu posso mudar esse horário pra pelo menos 11 da manhã, na sexta? Que ela só pode na sexta. Tá, Cássio, se você percebeu que isso tá te atrapalhando o seu atendimento, fique à vontade. Gente, na hora que eu mudei o atendimento dela pras 11 horas da manhã, fez muita diferença na forma com que eu escutava ela. Fez muita diferença no processo dela. Então, tem horas que você vai ter que escolher o melhor horário para você. Porque você tem que estar pronto para escutar o professor. E isso faz muita diferença na coordenação. Desculpa, gente. Então, por exemplo, aqui nas lives. Gente, eu e a Marcela, a gente tem um horário pra fazer as lives com vocês. A gente pensa tudo, a gente movimenta a casa, tudo. Então, o Gui sabe que ele não pode falar comigo nesse horário. Ele sabe que ele não pode fazer barulho. A filha da Marcela na casa dela também tem um horário específico que ela sabe que não é pra falar. Que ela tem que ficar mais quietinha, que não dá pra interromper a Marcela. Porque a gente tem que estar aqui genuinamente pra escutar vocês, pra ajudar. É isso que faz a relação ser próxima. E se você não faz isso dentro da coordenação, você não tem essa proximidade, você não se coloca disponível. Mesmo que o professor seja resistente, mesmo que o professor te dê trabalho, mesmo que o professor bata de frente, todo mundo da sua equipe merece ser escutado genuinamente. Porque é a partir disso que você vai diminuir exatamente isso, tá? Tudo que eu tô falando vai se encaixar perfeitamente na sua rotina? Claro que não. Você tem que entender que nem tudo vai acontecer perfeitamente. A hora perfeita, o momento perfeito, o professor perfeito. Não, mas se você estiver lá, escolher estar lá para ser próximo ao seu professor, isso já vai facilitar muito a lidar com o seu professor. Vai te dar uma segurança gigantesca, porque você vai saber com quem você está lidando e em qual momento você vai ter que ser mais assertivo, mais cuidadoso, porque você já escutou a dificuldade, a possibilidade, e você sabe os seus limites. Como faz sentido essas 4 atitudes para vocês, para se aproximar dos professores? Lembrando, se aproximar, gente, não é ser amiga. Vamos já fazer um resumo, né? Porque eu quero ajudar vocês nisso. Para quem pegou depois, ela vai ficar salva, mas vou fazer um resumo aqui para vocês entenderem. Ser próxima do seu professor não é ser amiga. Quando eu sou próxima, eu entendo as limitações, as dificuldades do meu professor, mas entendo que estou lá como profissional. E não abro mão de certas coisas porque sou amiga. Eu entendo que estar disponível o tempo inteiro não é adequado. Porque para ser próximo, eu também preciso colocar limites. Limites de adequação de tempo, de disponibilidade mental, de querer estar ali. E as 4 atitudes que a gente falou, que fazem diferença para que você se aproxime dos seus professores, uma delas é colocar os limites. Você precisa colocar os limites para que o professor entenda e para que você consiga estar lá fazendo o seu trabalho. É você colocar e acompanhar semanalmente seus professores.
Acompanhar semanalmente seus professores não é fazer reuniões de 1 hora muitas vezes, porque às vezes nem dá tempo de fazer isso na coordenação, mas é colocar um horário definido para você conversar com todos os professores. Se não for diariamente, pelo menos a cada 2 dias. Tem horários na sua agenda de manhã e de tarde para fazer uma ronda, para estar genuinamente com o seu professor. É entender que você precisa se colocar disponível para ajudar seu professor. Até porque esse é o mínimo do seu trabalho. Isso é fazer o mínimo do seu trabalho. É viabilizar o processo para que seu professor consiga fazer o trabalho dele. E se você não for próximo ao seu professor, vai ficar muito mais difícil. Porque muitas vezes ele vai ser resistente ao que você vai propor. É entender que você precisa escutar genuinamente. E para isso você precisa escolher um horário adequado, que seja bom para você e para o seu professor. É querer estar ali. É querer fazer o seu papel e escutar o seu professor para que você consiga ler as entrelinhas e ajudá-lo, tá? São essas as atitudes que a gente tem que fazer diariamente para ser próximo dos professores e não para ser amiga dos professores. Esse foi mais um Estourando a Bolha na Coordenação. Eu espero de fato que você tenha entendido como você precisa fazer para ser próximo do seu professor e ter segurança para lidar com ele. Espero vocês amanhã aqui para conversar com a Marcélia às 18 horas. Um beijo, tchau, tchau.